Alexandre, hoje o assunto, acho que muita gente vai se identificar, é ciúme, né? E aí você vai falar sobre tipos diferentes de ciúmes. Eu nem sabia que existiam tipos diferentes de ciúmes. Mas, em primeiro lugar, Alexandre, eu queria te perguntar se o ciúme é um sentimento positivo. Olha, ele pode ser sim, principalmente no primeiro tipo de ciúme que a gente vai abordar, que é justamente um ciúme mais comum, vamos dizer assim. Ele pode ser positivo porque pode ser uma manifestação de zelo, de cuidado, de uma ponderação na sua relação com o outro também, né? Então, em certa medida, o ciúme pode ser um bom sinal. Vamos lá, então. Vamos explicar esses tipos de ciúmes diferentes que existem. Isso. Olha, Rafael, o primeiro ciúme que eu vou trazer aqui é o ciúme que a gente mais conhece em nosso cotidiano, que é aquele ciúme comum, que é o medo da perda, né? Nós podemos chamar ele de ciúme competitivo, em que nesse ciúme a maior preocupação do enciumado é o medo de perder. Então ele vai ter o medo de perder o outro, esse outro que é parte do seu desejo. Afinal, o que está em jogo, inclusive, é o desejo, né? Porque o enciumado não suporta não ser desejado. Então vai ter uma ferida narcísica nesse caso, e aí tem esse ciúme como uma espécie de competição nesse jogo de desejo. Pode ser que esse ciúme não seja um ciúme que traga prejuízos para a relação. É um ciúme que pode ser considerado até mesmo saudável no medo da perda, porque você também ali desenvolve um cuidado com o outro. Já um outro ciúme que a gente pode citar aqui também, já seria um ciúme projetivo. O que é o ciúme projetivo? Ele tem esse nome porque você vai projetar no outro, você vai colocar no outro, transferir para o outro algo que é seu, um sentimento seu, algo que você já fez alguma vez na vida, você vê o outro como espelho e coloca no outro aquilo que é seu. Por exemplo, no ciúme projetivo, você tem talvez um impulso a uma traição, ou você já traiu o seu parceiro, a sua parceira, e projeta no outro como se o outro também fizesse isso. E aí você tem ciúme do outro como se colocasse o outro no mesmo patamar que você, e acredita que tenha essa necessidade, esse ciúme que tem relação diretamente com isso. Então, na verdade, às vezes a pessoa que você sente ciúme, ela nem demonstra sinais de traição, mas isso se encontra muito mais em você. Agora, o terceiro ciúme, a gente começa já a ficar mais ligado, o sinal amarelo ligado, é um ciúme mais delirante. Por que eu digo o sinal amarelo dar mais atenção? Porque geralmente esse ciúme, ele não necessariamente precisa de algo para que a pessoa tenha ciúme, mas ela tem ciúme independente da realidade, independente da manifestação de fidelidade do outro, das circunstâncias, dos dados em que a pessoa demonstra a sua relação de respeito, tá? Mas a pessoa acredita, por exemplo, que há uma traição, ou é muito comum também nesses casos mais delirantes, você até sentir ciúme de pessoas que nem têm uma relação contigo, que nem têm um compromisso. Aí esses casos realmente se aproximam muito mais de uma questão possessiva, patológica, que a gente tem que dar atenção. Pode acontecer isso também no projetivo, uma relação possessiva, patológica, e quando isso acontece, é quando a gente tem que perceber que a relação pode ter aí sinais de desgaste ou de prejuízos para a saúde do casal. Mas isso não acontece apenas em relacionamentos amorosos, afetivos, mas também pode acontecer em amizades. Então, esses são, para a gente compreender, os 3 tipos de ciúme que eu trago. Então, o primeiro é o competitivo, que tem o medo de perder. O segundo é o projetivo, que você vê no outro aquilo que você faz na verdade. E o terceiro é o delirante, em que você tem ali alguns pensamentos, uma estrutura do pensamento que não condiz com a realidade, mas mesmo assim você tem ciúme. Isso me lembra, Alexandre, o nome e uma peça de Nelson Rodrigues. Todo mundo conhece essa peça. Bom, quem conhece a peça pelo nome dela tradicional, que é Perdoa-me por me traíres. Uhum. Quer dizer, a pessoa, na verdade, cria toda uma cena, né? E acaba, nessa cena mental que ela cria, acaba criando essa fantasia da traição e
por conta disso, tem um certo ciúme. O subtítulo dessa peça, Alexandre, é, curiosamente, a construção da fantasia. Aliás, desculpe, a construção na fantasia, ou da fantasia, não tenho certeza exata disso não. Mas é justamente isso, quer dizer, tem aquelas pessoas que acabam construindo algo mentalmente e a partir daquilo que constrói, acaba gerando esse ciúme, né? Ele se encaixa em qual dessas 3 qualificações que você nos deu? Oi? Ele se encaixaria em qual das 3 qualificações que você nos deu? Esse ciúme, digamos, mais fantasioso. A construção talvez delirante, né, Cacá? Porque geralmente a gente acaba, no final das contas, né, a fantasia é sempre uma construção, é sempre uma produção de uma realidade. Que, para os ouvintes, o que seria uma fantasia, pessoal? A fantasia é a janela pela qual você vê o mundo, é a janela da alma, né? Cada um vê de uma forma. E às vezes a gente acaba vendo de forma ciumenta e de forma delirante. Você acaba, vamos dizer assim, não necessariamente correspondendo ao que o outro vê também, ao que os outros veem. Você acaba construindo toda uma realidade a partir disso, né? Nós humanos, no final das contas, a gente é muito... Nós não temos certezas e garantias, né? Então, a gente acaba construindo mundos, e como uma criança, mas às vezes nós vamos tendo que ter juízos com o tempo, né? E essa construção dessa fantasia, ela pode acontecer e fazer com que você tenha uma relação com outro de posse, uma relação com outro ali, talvez mais adoecedora, mais sofrida, né? E pode ser, Cacá, que tenha uma relação direta, talvez exija um pouco uma análise mais aprofundada nossa, né? Mas acredito de antemão que tenha mais relação com essa construção delirante do ciúme. Rafael. Alexandre, pergunta da nossa ouvinte Mari. Ciúme tem relação com a insegurança de uma das pessoas do casal? Perfeito, né? Isso aí é realmente uma pergunta excelente, porque mostra que quando você tem ciúme de alguém, você está demonstrando o seu medo. O ciúme, pessoal, só fala do ciumento. É isso que nós temos que deixar muito claro. O ciúme, ele fala muito mais do ciumento. Então, a insegurança, as dores, a inabilidade com lidar com os afetos, não saber dividir, tudo isso pode mostrar a sua maneira de lidar com o outro e como o seu ciúme vai comparecer. Então, de fato, a insegurança, a fragilidade, às vezes uma história sofrida, uma vida em que você acredita que você vai perder e aí você não sabe perder. Enfim, a insegurança tem relação sim, porque é uma ferida narcísica na qual você acredita que o outro talvez venha tamponar. E esse é um problema quando o ciúme se torna patológico, quando você acredita que o outro é tudo na sua vida, quando você acredita que o outro vai cobrir todos os seus problemas. Então, nesse caso, você acaba colocando no outro uma expectativa que o outro jamais será capaz de corresponder. E aí você cria esse ciúme também, você pode desenvolver esse ciúme. Então, o ciúme, ele fala muito mais do ciumento e também mostra, revela, é como se fosse um testemunho, que o ciumento, ele tem essa insegurança, tem esse medo e tem essa fragilidade. E pode fazer com que essa fragilidade até se transforme em algo mais agressivo, em algo ali que precisa de uma intervenção, em algo que precisa de uma terapia, em algo que precisa de uma separação, dependendo, porque uma insegurança pode se transformar em algo ruim e a gente tem que ficar atento a isso. Alexandre, agora eu vou te pedir só para ser rapidinho, que a gente já está no finalzinho aqui do programa, mas todas as vezes que a gente fala de ciúme, o que vem à mente, e é mais natural mesmo, é o ciúme relacionado às paixões amorosas, mas tem o ciúme também daquelas pessoas em relação às amizades, pessoas que têm ciúme que seu amigo, por exemplo, tenha outras amizades ou mesmo tenha outras relações. O ciúme não é uma coisa presa apenas à paixão, ou é diferente, Alexandre? Não, vamos dizer que podemos até estender esses ciúmes à amizade, sim. Né? Não é um ciúme que há uma paixão erótica, não é um ciúme que há uma... Mas há ainda assim uma possessividade, né? Então é um ciúme sim nas amizades que você não suporta
que o outro ame alguém. Então, por exemplo, existem amizades muito parecidas com esse primeiro ciúme que a gente fala, do ciúme da competitividade, e que um amigo não suporta que você tenha um outro grande amigo. Ele sente medo de perder a sua amizade. No ciúme, o que acontece é uma competição, uma rivalidade. O outro é uma ameaça. Esse é um problema, porque ao invés do ciumento ver o outro como aquele que pode ser agregado, como aquele outro que pode ser parte também da sua história, ou saber dividir uma amizade, até entender que o seu amigo ter outras amizades é saudável, que vocês dois não formam uma simbiose, vocês dois juntos não são um só. Então, essa é uma questão em que nós encontramos presentes em algumas amizades, sim. E as amizades acabam se desgastando, se tornando até mesmo relações tóxicas. Então, uma relação que era boa, bacana, de suporte um para o outro, uma amizade virtuosa, como nós já vimos aqui em outros momentos sobre os tipos de amizade, essa amizade ela começa a se tornar uma amizade ruim. Então é importante que você saiba lidar com o seu ciúme. Tem algumas dicas que a gente pode até dar. Em primeiro lugar, você tem que reconhecer o seu ciúme, saber como ele se dá. Todo mundo sente, em alguma medida, algum ciúme. Então é muito importante que você reconheça e não investir também, em segundo lugar, tudo numa só relação. Em alguns casos é fundamental que você possa fazer uma terapia, porque o seu ciúme também te aprisiona. Então, quando você é ciumento, você acaba ficando escravo de uma relação que você quer a todo custo mantê-la. E veja bem, às vezes a dor de continuar com essa relação é maior que a dor de terminar. Então, nesses casos, será que não é uma relação que já terminou, que já faliu, que já não serve mais, que não vale mais a pena, que é um aprisionamento de ambos? Então, fica essas reflexões, tanto para o ciumento ou para quem sofre de um ciúme que faz mal para a sua história, para a sua vida, porque às vezes o ciúme pode terminar muito mal. Ótimo, Alexandre, a gente está em cima da hora aqui, faltam só alguns segundos para o Reinaldo chegar. Um abraço, até segunda-feira, foi ótimo novamente, tá bom? Muito obrigado. Grande abraço, pessoal, até segunda-feira, tchau, tchau. Tchau.